estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom saber que você nos acompanha aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Daiane e essa é a nossa aula de História do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Qual é o nome da sua rua? Já parou para pensar por que as ruas têm nomes? Quem escolhe esses nomes? Na aula de hoje, vamos entender que as ruas, praças, escolas e outros lugares têm nomes e vamos compreender a origem deles. Vamos entender melhor que história é essa? Vem comigo! Antes de iniciarmos, aqui vão algumas informações importantes para os professores e professoras que nos acompanham. Esta aula do componente curricular de História é destinada aos estudantes do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Ela trabalha a seguinte habilidade da BNCC: identificar os registros de memória na cidade, nomes de ruas, monumentos, edifícios, etc., discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. O objetivo da aula é compreender como se dão as escolhas dos nomes dos lugares da cidade, discutindo os critérios de escolha para tais nomes. Para cumprir esse objetivo, vamos falar sobre a origem dos nomes escolhidos para as ruas, praças, escolas e outros locais. Agora que as apresentações foram realizadas, vamos começar a aula? Não esqueça de registrar a sua presença. Peça ao seu responsável para apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Você já se perguntou o porquê as ruas e os demais lugares que você frequenta possuem nomes? Será que nós, você e eu, podemos escolher os nomes dos lugares que frequentamos? Tem uma música antiga que diz assim: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Esse trecho da música mostra o desejo do autor de enfeitar a rua para uma pessoa amada, se a rua fosse dele. Se você fosse o dono de uma rua, como gostaria que ela fosse? E que nome escolheria para ela? A verdade é que o processo de escolha de nomes de lugares não é tão simples. Veremos no decorrer dessa aula como isso acontece. Para que você entenda melhor, vou te contar a história do André. André fez um passeio com a família para um lugar que eles não conheciam. Para conseguirem se localizar corretamente no lugar, precisavam saber o endereço de onde ficariam hospedados e os nomes das ruas por onde passariam para chegar até lá. Eles consultaram um aplicativo de mapas para ver os nomes das ruas. Nesse mapa, eles colocaram o nome do hotel, o nome da cidade e viram direitinho o nome da rua. Compreende a importância de saber os nomes das ruas? Sem essas informações, fica um pouco difícil se localizar nos lugares. Após chegarem no hotel, onde ficariam hospedados, André começou a se perguntar o porquê as ruas daquela cidade tinham aqueles nomes e também se perguntou sobre os nomes das ruas do bairro onde morava. Ele nunca tinha parado para pensar nos diferentes nomes das ruas próximas de sua casa. Elas tinham nomes de flores. No bairro vizinho, as ruas tinham nomes de políticos conhecidos. E em outro bairro, as ruas foram batizadas com nomes de santos. Os nomes eram diversos. Depois de se instalarem no quarto do hotel, André foi passear com a família dele pela cidade para conhecê-la melhor. Além de ver
que cada rua tinha um nome. Ao andar por elas, também foi passear numa praça. E olha só que interessante, a praça também tinha nome. Os prédios tinham nomes. E aí, pessoal, o André ficou encafifado. Sabe o que isso significa? Ele ficou cismado. Não parava de pensar no porquê de todos os lugares terem nome. Ficou curioso para saber quem é que escolhe os nomes dos lugares. Essa é uma pergunta que a gente também deveria fazer. Você já parou para pensar em quem escolhe os nomes dos lugares onde você vai? Todos os lugares aonde nós vamos têm um nome, já reparou? Isso deixou o André muito curioso. Então, depois que voltou para o hotel, ele foi pesquisar na internet sobre a origem dos nomes dos lugares. Ele queria muito saber a origem e quem é que escolhe os nomes e não sossegou até descobrir. Pesquisando, ele descobriu que existe um nome específico para o estudo da origem dos nomes dos lugares. Se chama toponímia. Você já ouviu essa palavra? Vamos repetir pausadamente? Toponímia. É um nome complicado, né? A toponímia tem como foco de estudo o topônimo, ou seja, os nomes próprios dos lugares. É importante ressaltar que os topônimos podem ser o nome geográfico próprio de região, cidade, vila, povoação, lugar, rio, logradouro público, etc. Logradouro público são os espaços livres, como as ruas, avenidas, praças, jardins e etc., destinados ao uso comum dos cidadãos e à circulação de veículos. Pois então, depois que descobriu essa parte da toponímia e dos topônimos, parece até um trava-línguas, né? O André foi buscar em alguns sites sobre como acontece o registro dos nomes dos lugares. Você quer saber o que ele descobriu? Já te conto. Os nomes das ruas de uma cidade são definidos pela Câmara dos Vereadores. Inclusive, em algumas situações, essas definições ocupam boa parte dos projetos que são analisados, discutidos e aprovados na Câmara. A Câmara dos Vereadores tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Mas a decisão dos nomes, embora seja dos vereadores, nem sempre parte deles. A população pode fazer essa sugestão, levando em conta o nome de uma pessoa que foi importante para a comunidade em que vivem. Geralmente, essas pessoas querem prestar uma homenagem póstuma, ou seja, uma homenagem a alguém que já faleceu e manter viva a memória dessa pessoa. Um detalhe importante é que na maioria das cidades brasileiras, os nomes de ruas só podem ser atribuídos a pessoas já falecidas. Ufa! O André finalmente descobriu quem escolhe os nomes das ruas e estabelecimentos públicos das cidades. São os vereadores e também a população. Agora é hora de descobrir a origem dos nomes escolhidos. As ruas das cidades brasileiras geralmente recebem nomes relacionados a pessoas ou acontecimentos que são considerados significativos para a história do país. Existem ruas com nomes de datas de acontecimentos históricos, por exemplo, como 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República. 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão no Brasil, e tem muitas outras. Há ruas que, em vez da data, tem o nome do acontecimento,
Rua da Abolição, Rua da Independência, Avenida República, por exemplo. Tem ruas com nomes de personagens históricos, como Dom Pedro I, Princesa Isabel, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, Castelo Branco, Santos Dumont, entre outros. Existem também ruas que não seguem esse critério de data ou acontecimento histórico. Então, elas são nomeadas de forma mais simples. Algumas são numeradas, como Rua 1, Rua 10, Rua 23 e assim por diante. Outras têm nome de flores, outras têm nome de países, mas o que predomina mesmo, na maioria dos lugares, são ruas com nomes de pessoas consideradas importantes, seja a nível nacional, estadual ou local. Agora, vamos pensar na importância de ter um nome. O nome das ruas e bairros de uma cidade é uma forma de identificação que é usada pelos poderes públicos, por empresas e pelas pessoas em geral. Sem os nomes, seria muito complicado uma pessoa situar-se em uma cidade ou mesmo se locomover. Como poderíamos receber aquela pizza gostosa, ou um lanche, ou os boletos, que são as contas a pagar, se não tivesse o endereço certinho? Imagina convidar um amigo para visitar nossa casa e quando ele perguntasse o endereço, a resposta fosse: eu moro em Cariacica, não tem nome de rua, você precisa procurar a minha casa até achar. Já pensou que missão complicada para esse amigo? Dependendo do tamanho da cidade e do bairro, essa pode se tornar uma missão impossível. Nós nos sentimos perdidos quando não conhecemos o lugar. Foi exatamente assim que o André se sentiu ao chegar na cidade onde passaria uns dias com a família. Ainda bem que ele e a família tinham acesso a um mapa, não é mesmo? André se deu conta que tudo tem um nome e que eles são importantes para a nossa localização nos lugares. Assim como as ruas, avenidas, praças, jardins e escolas têm um nome, o mesmo ocorre com hospitais, museus, palácios e vários outros tipos de espaços públicos. É importante ressaltar que espaços particulares, ou seja, que têm dono, têm os nomes escolhidos por esses donos, conforme mais agradar. Isso ocorre com lojas comerciais, escolas particulares, shopping, prédios, entre outros. Aprendemos muitas informações com o André hoje. Será que você ficou atento à aula? Vamos realizar uma atividade para descobrir? Farei algumas afirmações sobre o que foi falado aqui e você deve analisar se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos lá? Pinte de verde o que for verdadeiro e de vermelho o que for falso. Os nomes das ruas não são importantes para a nossa localização. Apenas os vereadores podem escolher os nomes dos locais. Topônimos são os nomes próprios dos lugares. A população pode escolher os nomes dos espaços particulares. Tempo para você pensar. E enquanto pensa, aproveita e registra sua presença na aula. Vamos corrigir a atividade? Os nomes das ruas não são importantes para a nossa localização. Sabemos que essa é uma afirmação falsa. Como vimos, os nomes das ruas são essenciais para a nossa localização.
Apenas os vereadores podem escolher os nomes dos locais. Também é uma afirmação falsa. A população também pode participar dessa escolha. Topônimos são os nomes próprios dos lugares. Verdadeiro. E a última, a população pode escolher os nomes dos espaços particulares. Outra afirmação falsa. Somente os donos dos espaços particulares podem escolher o nome que acharem melhor. Se você acertou tudo, parabéns! Pessoal, vamos recapitular o que aprendemos na aula de hoje? Hoje aprendemos a história do André. Através de um passeio com a família, ele percebeu que por onde passa tem nomes. Compreendemos que ele ficou curioso para entender quem escolhia os nomes dos lugares e qual era a origem dos nomes escolhidos. Ele descobriu que quem nomeia os logradouros públicos são os vereadores de cada cidade e que essa decisão conta com a participação da população. Entendemos que a maioria dos nomes geralmente são em homenagem a acontecimentos históricos ou a personagens importantes da história, além de outros critérios. Vimos que o estudo dos nomes dos lugares se chama toponímia e que essa estuda os topônimos, que são os nomes próprios dos lugares. Aprendemos que os espaços particulares são nomeados por seus donos, pois esses colocam o nome que acharem melhor. Por fim, compreendemos que é importante que os lugares tenham nomes, pois esses facilitam a localização das pessoas ao se locomoverem. Antes de terminarmos a nossa aula, vou deixar uma última pergunta. E os nomes das escolas? Geralmente são escolhidos para homenagear pessoas que foram importantes para a história local ou para o Brasil, principalmente professores. Além disso, são homenageadas figuras políticas como presidentes, governadores, deputados. As figuras religiosas, como papas, padres e madres, também são lembradas, bem como outras pessoas importantes para a nossa história. Você já procurou saber a história da sua escola? Por que será que ela tem esse nome? Se ainda não, faça uma pesquisa. Pode ser uma descoberta bem legal. Nessa pesquisa, você deverá anotar o nome da pessoa homenageada, quem foi essa pessoa e o porquê de terem escolhido o nome dela. O que será que ela fez durante a vida para ter uma escola com o nome dela? Essa é a nossa sugestão para você. Estudantes, é uma pena, mas a nossa aula chegou ao fim. Em breve estaremos aqui no Dever em Casa na TV, aprendendo muito mais. E não esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.